Olá, meus amigos, minhas amigas, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 24 de fevereiro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos o livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, capítulo 24, intitulado Identidade dos Espíritos. E estamos ali em perguntas e respostas. Os espíritos, o professor Allan Kardec nos disse, olha, vamos aqui fazer algumas perguntas para que os espíritos possam nos orientar na identidade dos espíritos, como identificar. É um estudo de fundamental importância, nós primeiramente entender que o fato de ser espírito, isso não dá a ele uma única hierarquia. O fato de ser espírito, isso não dá a ele o título de conduta moral. E um dos primeiros estudos, assim, do professor Allan Kardec, da grandiosidade dessas lições, é entender que existem espíritos de vários níveis. Essa é uma informação, esse é um conceito, mas quando nós vamos para a prática mediúnica, a gente esquece totalmente. Tudo que o Espírito fala para nós, aquilo é o quê? Verdade absoluta. Parece que esqueceu tudo que estudou ou não estudou. Porque hoje o que nós enxergamos dentro do movimento espírita é uma carência enorme de trabalhadores que estudaram o livro dos médiuns. Todos viciados em cursinhos pequenininhos de uma apostila limitada. O professor Allan Kardec chama o livro dos médiuns de Manual dos Médiuns. Então, como eu posso me arvorar a frequentar, a trabalhar em reunião mediúnica sem nunca ter estudado o livro dos médiuns? Então, vamos envolver nossa irmã Aramita para fazer nossa prece de gratidão. Senhor da vida, graças te damos pela oportunidade do estudo, pelo entendimento, pelo alimento da fé, para ficar raciocinada, para ficar fundamentada, para que saibamos escolher e entender por que estamos aqui, qual a ligação entre o nosso passado, presente e futuro, e para que possamos nos esforçar para melhorarmos cada vez mais. Ajuda-nos a compreendermos a grandiosidade desse trabalho que Kardec teve, de deixar essas instruções para que possamos nos aprimorar, para que possamos compreender e também para que possamos ajudar a quem estiver ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, a que possamos levar um pouquinho da migalha que já temos aonde quer que estejamos, no trabalho, na casa, na escola, na vida pública. Ajuda-nos a ficarmos contigo, porque sabemos que tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, que Jesus nos conduza. Segunda parte, capítulo 24, intitulado Identidade dos Espíritos. Pergunta de número 2. O conhecimento científico é sempre sinal certo da elevação de um espírito? Não. Essa aí, né? O conhecimento científico é sempre sinal certo da elevação de um espírito? Não. Porque se ele ainda estiver sob a influência da matéria, a matéria influenciando sobre ele, quando fala em matéria influenciando os desejos, as necessidades físicas. Pega uma criatura dela e desce daqui e deixa até 3 horas da tarde sem comer, para ver como é que vai ficar o humor dele. Pega uma criatura dessa aqui e coloca alguém próximo para seduzi-lo. Cai. Porque a criatura ainda está sob a influência da matéria. Pega aqui um bocado de dinheiro, de ouro. Entende?
Porque se ele ainda estiver sob a influência da matéria, pode ter os vossos vícios e preconceitos. Há pessoas que, neste mundo, são excessivamente invejosas e orgulhosas. Julgais que, tão logo deixem a terra, o corpo, perdem esses defeitos? A pessoa desencarnou, você acha o quê? Que a pessoa vai dar um salto na sua evolução e que todos os defeitos, todos os desejos, todo o orgulho, toda a inveja, isso era do corpo? Gente, não é do corpo. Lembra sempre que o corpo físico é uma roupa. O corpo não pensa. O corpo, ele não tem desejos. Ele tem necessidades fisiológicas. O ser pensante é o espírito. Então, quando eu deixo a roupa, se eu sou um ser vicioso, não é o corpo que é vicioso, sou eu, espírito. Logo eu vou para o mundo espiritual e continuo vicioso. Se você é uma pessoa que tem vício alimentar, você come por compulsão, você vai desencarnar e vai continuar compulsivo. Você vai procurar comida. Você vai tremer, vai sentir todo o chilique, como se você estivesse no corpo. Se você tem uma compulsão na área sexual, você também vai procurar. Você vai atrás dos bordéis, dos motéis, de pessoas. Se você é viciada numa relação, você tem vício em uma relação, você desencarna, você vai continuar colado na pessoa. Porque o vício é da alma. Após a partida daqui, porque esse é o mundo espiritual respondendo a Kardec, os espíritos, principalmente os que alimentaram fortes paixões, uma pessoa extremamente agarrada aos seus bens materiais. Aonde está teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Vai ficar agarrado nos bens materiais. Pensa uma pessoa agarrada aos bens materiais, vendo a partilha dos seus bens. A pessoa enlouquece uma hora dessa, vendo tudo. Morre de novo. Após a partida daqui, os espíritos, principalmente os que alimentaram fortes paixões, permanecem envoltos numa espécie de atmosfera que lhes conserva todas as coisas más, não é mais, é más, de maldade, de mal, de que se impregnaram. Então sai do corpo e continua. É por isso que a gente para assim e pensa assim, tia, uma vez, tia, detectando tudo isso, como é que eu tenho que fazer? A gente tem que exercitar aqui. Educar a mente aqui. Educar as paixões aqui. E educar é como? Eu disse assim, amor, eu vou educar você, fique aí, tá? Não, é deixar de. Ainda há pouco falamos no Obras Póstumas. Tirar o pé da jaca e fazer agora a luta interna. Não pense que, quando eu desencarnar eu vou exercitar isso. Não se iluda, não. É aqui. Porque se é difícil deixar aqui, do outro lado também é. Então, uma hora você vai ter que deixar. Então, que seja aqui, para isso que a gente encarnou. Tudo está certo. Tudo que Deus criou é perfeitamente. Se me alimentar fosse algo que me promovesse e provocasse dor, a gente já teria perecido o corpo. Se o sexo fosse algo doloroso e terrível, a humanidade já teria se extinto.
Então, o papai, dentro da sua sabedoria, ele vincula tudo que dá vida, tudo que replica a vida, tudo que promove a vida, um certo prazer. Então, é prazeroso nos alimentar, e a gente necessita disso. A vida sexual, quando com respeito, com o propósito de procriar, tá tudo certo. Mas quando eu entro no processo da promiscuidade, da prostituição, dos excessos, aí eu viciei. E esse vício, e quando a gente fala desse vício, e são vícios mesmo, a gente não está falando de uma existência, nós estamos lutando contra esses vícios, gente, há milênios. Por isso o Emmanuel diz o quê? Urge. Urge é corre que tu já está atrasado. É há milênios. A gente tinha que enfiar isso na cabeça. Então, se eu ainda hoje digo assim, eu tenho uma dificuldade enorme de controlar a boca, isso não é de hoje, isso é há milênios. Mesmo a diabetes estando ao meu lado, dizendo não pode, eu como. Ao ponto de perder a visão e de amputar as pernas. De perder os 2 rins, por conta de uma diabetes em que eu não resisto. É uma coisa tão simples, mas para você ver o nosso nível de dependência alimentar. Da mesma forma, o sexo. Para tudo. Então, aonde o exercício é aqui, a luta é aqui. Para que quando eu saia... Olha, gente, o próprio organismo da gente, a misericórdia divina, para dar um empurrãozinho, um empurrãozão. Quando a gente vai envelhecendo, tudo no nosso organismo muda. Você já não tem mais aquela vontade de comer tanto, a não ser que você seja um viciado. Mas o natural do organismo é diminuir. O teu libido também diminui. É um processo natural, é extinto, porque tu não vai mais procriar. Mas como o teu organismo diz, não quero mais, a tua mente viciada exige dele. E aí vem as medicações e os excessos. Para uma coisa que o papai está dizendo assim, olha, meu filho, vai diminuindo no processo da velhice, para você já ir o quê? Saindo desse processo vicioso e já se preparando para uma desencarnação. Mas não, você vicia, prorroga isso através de medicações de excesso, utilizando a mente, o pensamento, o vício, desencarna e vai para o mundo espiritual, continua vicioso, e aí ao invés de você ir para um ambiente agradável, poder estudar, evoluir, ter a consciência da sua vida espiritual, não, tu continua na Terra, participando de refeições, porque tu tá brocado sempre, morrendo de fome, querendo comer, ou indo para motéis, ou agarrado nos teus bens materiais dentro da tua empresa, querendo dizer o que tem e o que não tem que fazer. Aí é para acabar. Tanta coisa boa para se fazer no mundo espiritual. Aí eu disse, poxa, eu tô tendo a oportunidade de levantar voo, vou ficar me debatendo na lama? Que isso? Conta. Pode contar? Ela quer que eu conte uma pesquisa médica, um ginecologista famoso falando que depois da década de 90 que começou as medicações para ereção masculina, né? Ele disse que começou a ter um problema no consultório, né? Que os homens tomavam a medicação, tinham ereção, mas não tinham desejo. Aí eu perguntei dele, doutor, e agora, como é que faz? Ele disse, meu filho, desejo é mente, é cabeça. Não adianta você ter só a ereção, né? Então, que assim, eles queriam uma força, por força, que tivesse uma coisa que ligasse a mente, a mente com só o funcionamento orgânico. Físico. Pois é, né? A própria natureza dizendo, já não é mais. Gente, tu imagina tu com 60 anos sendo pai? Para pensar.
Quando teu filho, capetinha, tiver com 5 anos, tu tá com 65, tu não aguenta mais correr atrás de moleque. É a idade de ser vô, bisavô. Nem pai, nem mãe. Mas é pra gente ter uma noção. Isso é razão, gente. Isso é lógica. Nós temos um amigo em comum, Paulo Macedo, que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. Um olha pro outro e diz, eu te amo. Isso eu te amo também. É um amor mesmo. Mas olha só, ele é um homem que está caminhando para 70 anos. Mas tem um corpo de 40 e pouco, né? Um rapaz atleta, malhador e tal. Mas ele disse assim, amiga, eu estou caminhando para 70 anos. Então, eu fiz uma reforma no meu apartamento e fiz toda a parte hidráulica e elétrica. Gente, olha que coisa racional. Porque a parte hidráulica e elétrica de qualquer casa tem data de validade. Aí a criatura vai estar com quase 80 anos tendo que quebrar todo o apartamento? Quando eu faço isso, a hidráulica e elétrica, eu estou garantindo mais 20 anos pela minha frente. Tá entendendo? O que é você se preparar, você usar a razão e a lógica para tudo na sua vida. Então, poxa, se eu sei que eu vou para o apartamento de cima, a qualquer hora eu vou desencarnar, e que no mundo espiritual não tem alimentação, não tem vida sexual, não deve ter. Se eu quero permanecer nisso, eu vou continuar vinculado à terra, com terrícolas. Mas se eu quero realmente me espiritualizar, eu tenho que exercitar aqui esse movimento de espiritualidade. Faz sentido? Faz. Continua. Esses espíritos semi-imperfeitos são mais temíveis do que os espíritos maus. Olha, gente, como dói, como dói, como dói ouvir isso. É a frase que a gente diz, a meia-verdade faz um estrago muito maior do que a mentira. Esses espíritos semi-imperfeitos são mais temíveis do que os espíritos maus. Porque o espírito mau, ele chega e ele se apresenta, sou mau. E você já se prepara. Encarnado e desencarnado. Chega alguém mal vestido, porque nós somos assim, nós somos hipócritas. Chega alguém mal vestido, a gente já fica preparada. Pode ser um ladrão, pode ser isso, pode ser aquilo, né? Mas se o caboclo chega de gravata, tu não te prepara. Esses espíritos semi-imperfeitos. Então a criatura demonstra uma pseudo-intelectualidade, uma pseudociência e faz um estrago na tua vida. São mais temíveis do que os espíritos maus, porque, em sua maioria, combinam a astúcia e o orgulho com a inteligência. Astúcia, orgulho, junta esses dois com a inteligência que tem. Pelo pretenso saber de que se vangloriam, sou cara, eu sei, eles se impõem aos simples e aos ignorantes, que aceitam sem exame as suas teorias absurdas e mentirosas. Encarnado e desencarnado. Teorias absurdas e mentirosas. Mas quem que aceita? Os simples e aos ignorantes. Embora tais teorias não possam prevalecer contra a verdade, nem por isso deixam de produzir um mal passageiro, porque entravam a marcha do espiritismo e porque os médios preferem fechar os olhos sobre o mérito do que lhes é comunicado. E porque os médios preferem fechar os olhos sobre o mérito do que lhes é comunicado.
É interessante esse aqui. É uma mentira? É. Mas vai atrapalhar por um tempo? Vai. É uma mentira, vai atrapalhar, mas porque os médiuns, por orgulho e vaidade, caíram. Preferem fechar os olhos sobre o mérito do que lhes é comunicado. Não, mas não, o espírito é muito inteligente, ele falou isso por mim. Você está com inveja, porque você não tem essa capacidade de ter um espírito tão científico quanto o meu. E nisso ele vai enfiando as mentiras. Esse ponto exige grande estudo da parte dos espíritas esclarecidos e dos médiuns, os quais devem concentrar toda a sua atenção para distinguir o verdadeiro do falso. Distinguir o verdadeiro do falso. Então, quantas vezes nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente não tem inteligência para identificar, né? A gente cai feito um tolo, né? Então, razão, lógica. Então, se a gente não consegue distinguir nos encarnados, imagina os desencarnados. Marionete. 3. Muitos espíritos protetores se designam pelos nomes de santos ou de personagens conhecidas. O que se deve pensar a esse respeito? Então vem um espírito e diz, sou Sócrates. Vem um outro e diz, sou Jesus. O que se deve pensar? Resposta. Nem todos os nomes de santos e de personagens conhecidas seriam suficientes para fornecer um protetor a cada homem. Por exemplo, Bezerra de Menezes se comunica em tudo que é centro espírita. Não, quem é o mentor da casa? Bezerra de Menezes. Bezerra, para onde você vira? E ele diz aqui, olha, nem todos os nomes de santos e de personagens conhecidas seriam suficientes para fornecer um protetor a cada homem. Porque ele diz, quem é o seu mentor espiritual? Bezerra de Menezes. O povo chega e enche, né? Entre os espíritos, são poucos os que têm nome conhecido na terra. Razão porque, na maioria das vezes, eles não declaram nenhum nome. Vós outros, porém, quase sempre quereis o nome. Então, para vos satisfazer, o espírito toma o de um homem que conhecestes e a quem respeitais. Então os espíritos podem fazer isso, mas o propósito é bom. Entendeste? O propósito é bom. Então não pergunta, qual é teu nome, qual é teu nome? Como é que a gente chama o nosso amigo espiritual? Melo. Irmão Melo. A gente passa a chamar Irmão Melo. Por exemplo, às vezes eu estou cozinhando, e eu sinto uma senhora, às vezes, eu adoro cozinhar, né? Essa semana eu fiz uma sopa que, vou te contar, um espetáculo, sabe, a sopa. Gente, estava tão boa, que a panela esvaziou numa rapidez tamanha que me deu um dó, que eu queria congelar uns pouquinho, mas o povo, né, realmente ficou muito boa. Mas eu senti, além de eu sentir a presença dela, ela me dava dicas. Ralha a cenoura, faça... Tanto é que era uma sopa que eu nunca fiz daquele jeito. Então você sabe que as ideias não vêm da tua cabecinha, até porque você não fez. Rale a cenoura, rale isso, coloque a macaxeira separada com a carne, cozinhe os dois juntos, que vai dar um sabor. Gente, adorei ela. Eu digo, venha sempre, né? Interessante, uma pessoa, um espírito, né? Ali vinculado, afim naquele momento e super querida, me dando dicas na cozinha. E realmente eu agradeci demais, porque ficou um espetáculo aquela sopa. Ficou muito boa. Nunca tinha cozinhado a carne com a macaxeira. Em outros lugares chama aipim, né? Que é macaxeira. Mandioca, né? Macaxeira. E ficou um espetáculo. E depois... Hoje eu fiz creme, não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém.
Te confesso que foi a primeira vez, assim, de forma tão extensiva, dando assim... Era a tia Anastácia. Era a tia Anastácia também, era a tia Anastácia. Vendo que dá nome. Ou uma amiga muito querida, né? Isso pode acontecer, não pode? Coisa gostosa, né? Então, diz assim, então razão porque na maioria sempre quereis um nome. Então, para vós satisfazer, o Espírito toma um nome que eu quiser. Então, eu não fico a questionar. Então, como eu senti uma presença feminina, né? Muito obrigada, querida, adorei, né? Que bom, venha sempre. Coisa gostosa, né? Isso. Item 4. O uso desse nome não pode ser considerado uma fraude? Porque ele não falou que o Espírito pode utilizar um nome conhecido? Sim. Seria uma fraude da parte de um espírito mau. Porque, presta atenção, o nome que usou foi bom? Foi. O pensamento, a ideia é boa? É, então não tem fraude. Agora, o nome de quem está usando é bom? É. A atitude de quem vai usar o nome é perversa? É, então é fraude. Porque os espíritos pouco se importam com o nome. Tudo é o que? A intenção. Então é o nome de um santo, mas a atitude de um demônio. Então isso é uma fraude. O nome de um santo e a atitude de um santo, isso não é fraude. Pode. Seria uma fraude da parte de um espírito mau que quisesse enganar. Mas, quando é para o bem, Deus permite que isto seja feito, desde que entre espíritos da mesma categoria, porque há entre eles solidariedade e analogia de pensamentos. Mais um. Item 5. Assim, quando o espírito protetor diz ser Paulo, por exemplo, não é certo que seja mesmo o espírito ou a alma do apóstolo que teve esse nome? Resposta: de maneira alguma. Pois há milhares de pessoas às quais foi dito que tem Paulo ou qualquer outro santo por anjo da guarda. Mas que vos importa isso? Contando que o espírito que vos proteja seja tão elevado quanto Paulo? Tu está preocupado com o nome ou com a evolução moral do espírito? Entendeu? Como eu já disse, precisar de um nome. Então eles tomam um para que os possais chamar e reconhecer. Do mesmo modo que tomais os nomes de batismo para vos distinguir dos outros membros da vossa família. Podem tomar perfeitamente os nomes dos arcanjos Rafael, Miguel e etc., sem que isto acarrete maiores consequências. Além disso, quanto mais elevado é um espírito, tanto mais dilatada é a sua irradiação. Então, ou seja, o Paulo pode estar em Sírios e ele tem a capacidade de irradiar o seu pensamento e lá se comunicar. Quem já teve a honra de ler o livro ou de ouvir o DVD Instruções Psicofônicas, lá tem uma mensagem de Teresa d'Ávila. O responsável pela reunião mediúnica, lá em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, era já, acho que era José, o irmão de Chico, que já havia desencarnado, que participava, então ele, no mundo espiritual, passou a ajudar o trabalho mediúnico. E ele vem através de Chico Xavier e diz assim, que teria o aparelho mediúnico, estaria na condição como se fosse um rádio, um aparelho, e que Teresa d'Ávila, do planeta que estava, do planeta da psicosfera, do plano espiritual do determinado planeta que ela estava, que não era nem do nosso sistema solar, iria se comunicar através do médium. Isso é o que, gente? Irradiando o pensamento. Agora pensa Jesus. E essa é uma psicofonia que eu confesso para vocês, eu não sei quantas vezes eu já ouvi. E é extremamente difícil. E olha que eu gosto de interpretar texto.
Mas não é fácil interpretar a linha de raciocínio de Teresa d'Ávila. Eu teria que transcrever tudo, até tá, porque está transcrito, tem um livro, e pegar aquele texto e estudar, porque ouvindo, até porque o que a gente faz aqui? A gente pega uma frase e a gente vai ali ticando essa frase, e eu ouvindo, eu não consigo acompanhar, porque eu paro nisso que eu parei numa, ela já está lá na frente. Teresa d'Ávila. Então, o que a gente identifica não é o nome, é o conteúdo. Como a gente tem no Livro dos Espíritos uma pergunta, uma resposta que é dada pelo apóstolo Paulo. Como a gente conhece um pouquinho, através da obra Paulo Estevam e as cartas de Paulo, a gente identifica perfeitamente a fala de Paulo ali. Ok? Tende como elevado, tende como certo, que um espírito protetor de ordem muito elevada pode ter sob a sua tutela centenas de encarnados. Entre vós, na terra, há tabeliães que se encarregam dos negócios de 100 ou 200 famílias. Por que haveria de supor que fôssemos menos aptos, espiritualmente falando, para a direção moral dos homens do que os tabeliães para a direção material de seus interesses? Se um tabelião pode, por que os espíritos superiores não podem? Foi bom, gente? Foi. Passa rapidinho, não passa? Tão gostoso. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Isso era do corpo? Gente, não é do corpo. Lembra sempre que o corpo físico é uma roupa. O corpo não pensa. O corpo ele não tem desejos. Ele tem necessidades fisiológicas. O ser pensante é o espírito. Então, quando eu deixo a roupa, se eu sou um ser vicioso, não é o corpo que é vicioso, sou eu espírito. Logo eu vou para o mundo espiritual e continuo vicioso. Porque o vício é da alma. Então, poxa, se eu sei que eu vou para o apartamento de cima, a qualquer hora eu vou desencarnar, e que no mundo espiritual não tem alimentação, não tem vida sexual, não deve ter. Se eu quero permanecer nisso, eu vou continuar vinculado à terra, com terrícolas. Mas se eu quero realmente me espiritualizar, eu tenho que exercitar aqui esse movimento de espiritualidade. Faz sentido? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim, queridos amigos, agradecemos a Deus nosso Pai,
Agradecemos sempre a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.